Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, aluna. Sejam bem-vindos ao curso de Pedagogia EAD do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Rosângela, eu estou aqui no estúdio e ao meu lado direito, ao fundo, nós temos uma imagem de pontos interligados e ao meu lado esquerdo, ao fundo, nós temos os dizeres EAD mudando as realidades. Como eu disse, eu sou a professora Rosângela. Agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de 40 anos, tenho os cabelos curtos, meus cabelos são negros, né, são pretos. Eu estou usando óculos com uma armação vermelha, estou trajando uma blusa rosa e estou trajando também uma calça jeans. Então, vamos lá para a nossa disciplina? Hoje, nós iremos trabalhar a disciplina Contextos Educativos na Infância e Teorias da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Aprendizagem, que, como você sabe, são disciplinas. Essas duas disciplinas nós estamos trabalhando nesse semestre com essas duas disciplinas integradas, não é verdade? Então, vamos lá saber o que nós iremos aprender hoje? Qual é o objetivo, então, da nossa aula hoje, né? Conhecer os principais pensadores que contribuíram por meio de seus estudos com o desenvolvimento humano, impactando de maneira valiosa a pedagogia. Quem são, então, esses pensadores? Nós já estudamos alguns pensadores, né, no decorrer das aulas, e hoje nós iremos estudar mais dois pensadores. Vamos ver, então, quem são eles? Quem é esse? Um dos queridinhos, né, da pedagogia, Piaget. Jean William Fritz Piaget. Jean William Piaget nasceu em 1896 e faleceu em 1980. Então, quer dizer que as contribuições dele foram agora, né, no século passado, no século XX, meados do século XX. E ele foi quem? Jean Piaget foi um biólogo. Olha, um biólogo. Bem diferente do que falam, né? Ele foi um biólogo e psicólogo suíço. Então, ele não foi um pedagogo, né? Mas ele foi, a sua teoria e as suas contribuições dos seus estudos trouxeram muitos benefícios para a área da pedagogia, né? Então, ele foi um importante estudioso da psicologia evolutiva, revolucionou os conceitos de inteligência infantil. Olha só, por que nós estamos fazendo esse link entre essas duas disciplinas, né? Inteligência do âmbito infantil, que provocaram mudanças nos antigos conceitos de aprendizagem e educação. Como a gente já viu, né, antes, conforme as tendências que nós estamos estudando e que nós viemos estudando no decorrer da disciplina, ele veio, então, mudar um pouco esse entendimento de como, né, que se dá a aprendizagem. Ele foi um professor da Universidade de Genebra, atuou muito no Instituto de Jean-Jacques Rousseau, né? Foi ali que ele desenvolveu muito da sua teoria, trabalhou bastante com as crianças. E quais foram, então, alguns conceitos, né, que ele trabalhou? Linguagem, inteligência, desenvolvimento infantil, processo de pensamento. Esses foram algumas das contribuições, alguns dos seus estudos, né? Algumas das pesquisas que ele fez a respeito, então, desses conceitos. O que é a linguagem, como se dá a linguagem, inteligência, né? O desenvolvimento infantil, que foi uma das suas principais contribuições, né? Sobre o desenvolvimento infantil que a gente vai ver. E aqui a gente traz uma frase dele, né? O bem comum de todas as civilizações é o quê? A educação da criança. Então, o foco de Piaget é a infância. O foco de Piaget foi estudar, pesquisar sobre como se dá, como a criança aprende, né? Como que é esse desenvolvimento da criança. Aqui nós trouxemos algumas das principais obras de Jean Piaget. Aqui nós temos a Linguagem e o Pensamento da Criança. Todas elas, a gente vai ver que ela é focada, então,
para a criança, né? O nascimento da inteligência na criança, como se dá, né? Esse nascimento, como nasce a inteligência na criança, a construção do real na criança e a sua grande obra, né, e a sua grande contribuição que a pedagogia, então, o campo da pedagogia se apropriou, né, desse conhecimento, que é a epistemologia genética. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, quem foi esse cientista? Ele foi um cientista interacionista, né? Sobre as concepções que nós estamos estudando nessa disciplina, ele se enquadra na concepção interacionista. Por quê? Porque ele tem essa relação, ele faz essa relação do biológico, né, do ser com o meio. E ele descreveu as diferentes etapas do desenvolvimento infantil, né, que foi a sua epistemologia genética, desenvolveu a teoria conhecida como epistemologia genética e analisou os fatores que influenciam o processo de aprendizagem das crianças. Essas foram algumas das contribuições, então, de Jean Piaget. Ele formulou, então, a teoria cognitivista e nós estamos estudando nessa disciplina várias teorias, né? Várias correntes, a cognitivista, a humanista, a concepção também ambientalista, e várias, né, que a gente foi estudando no decorrer da disciplina. E Piaget, ele se enquadra, então, nessa teoria cognitivista. Ele procurou mostrar quais as mudanças qualitativas por que passa a criança, desde o estágio inicial de uma inteligência prática, que é o período sensório-motor, até o pensamento formal, a partir da adolescência. Então, essa epistemologia genética é o estudo que ele faz em que ele vai demonstrar o desenvolvimento da criança e as fases desse desenvolvimento. Então, para Piaget, primeiro se vem o nosso desenvolvimento para depois a gente adquirir a aprendizagem, né? Aqui nós vamos, então, compreender esses estágios, né? Os estágios de desenvolvimento dele. Aí ele diz, né, que o primeiro estágio, que é o sensório-motor, né, vai de 0 a 2 anos. Nesse período, o que a criança começa a aprender? Ela começa, então, a explorar o mundo pelos sentidos e pelas ações, que são as atitudes de olhar, de escutar, de pegar, morder, jogar, né? Aquelas atitudes das crianças, dos bebês, dessas crianças até 2 anos. Né? O que ela desenvolve, então, nessa fase? Ela desenvolve a permanência do objeto, ou seja, quando a criança está lá dentro do berço, né? Um exemplo, a criança está lá dentro do berço e aí a gente coloca aqueles brinquedinhos para ela ficar olhando. Ali, se você tirar aquele brinquedo dela, para ela, aquele brinquedo não existe mais, né? O brinquedo só vai existir para ela enquanto aquele brinquedo está ali. Também, quando a criança está brincando, quando a gente brinca com a criança sobre, achou, escondeu, né? Você aparece para a criança fica toda feliz, aí você some. Então, por isso que diz aqui, a permanência do objeto, né? Só é objeto e só existe algo para ela, aquilo que ela está vendo. No segundo estágio, então, que vai de 2 a 7 anos, é denominado, então, o estágio pré-operatório, representa objetos com palavras ou imagens, usa o raciocínio intuitivo. O que é desenvolvido nessa criança, então, de 2 a 7 anos? É desenvolvido o egocentrismo, o faz de conta. Aqui nessa fase, as crianças começam a brincar de faz de conta, o egocentrismo só existe ela para ela mesma, né? Quando, um exemplo, quando a mãe tem um outro filho, né? Aí a criança já fica com ciúme, por quê? Porque até então só existia ela, e a mãe teve um outro filho, agora ela vai ter que dividir. Então, essa questão do egocentrismo, né? Das brincadeiras de faz de conta. O terceiro, então, estágio é o estágio operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos de idade. Nessa fase, a criança conserva e reverte seu pensamento e classifica objetos. Pensa logicamente, né? Então, ela já está num estágio mais avançado.
Aqui, o que é desenvolvido nessa criança? A conservação. De 12 anos a mais, né, que é até a adolescência, que essa foi a contribuição de Jean Piaget, até a adolescência, de 12 anos a mais, é operatório formal, onde o que que se espera dessa criança, o que é desenvolvido nessa criança, nessa faixa etária. Ela utiliza pensamento abstrato para situações hipotéticas, então consegue fazer uma hipótese, né, consegue pensar em algo que não é palpável, considera possibilidades lógicas. E o que é desenvolvido? A lógica abstrata e o raciocínio moral. Então, esses aqui são os 4 estágios, né, da epistemologia genética de Piaget. E por que é importante essa abordagem e nós termos esse conhecimento? Nós estamos aqui fazendo uma interligação, né, essa interação entre a disciplina de contexto, né, da infância, educativos da infância e teorias da aprendizagem, para nós entendermos o que aqui com Piaget? Que, de acordo com Piaget, a aprendizagem vai acontecer a partir do meu organismo, né, do meu biológico. A partir do meu biológico estando pronto, eu vou adquirindo aprendizagem, né? Então, essa aqui é um conceito, são conhecimentos que nós, pedagogos, precisamos ter, né? Esses estágios de desenvolvimento de Piaget. E aí, um outro conceito muito importante também que Piaget trabalha é o conceito de assimilação, acomodação, equilibração, ou equilibração, desequilibração, associação, acomodação. Vamos ver um pouquinho. O conhecimento é construído por meio da interação, manipulação, experimentação com o objeto de conhecimento, ou seja, para que uma criança possa aprender, para Piaget, ela tem que estar se relacionando, manipulando aquele objeto, né? Então, o conhecimento ele vai se dar através do objeto, do sujeito e o objeto. Aqui a gente traz uma ilustração desse conceito de equilibração, assimilação e acomodação de Jean Piaget. Aqui nós temos um cachorro e um cavalo. Aí suponhamos, né, que uma criança ela tem o conhecimento de um cachorro. Ela já sabe o que é um cachorro. Que o cachorro é um animal de 4 patas, um animal que tem um focinho, que tem uma cauda, um animal que é de pelos. Ele já conhece. Então, ele está equilibrado, essa criança ela está equilibrada nesse conhecimento. O conhecimento desse animal. E ela tem esse animal como um cachorro. Ela conhece o cachorro. E aí ela passa a conhecer, então, um cavalo. Ela vê um cavalo. Não passa a conhecer ainda. Ela vê um cavalo. Aí ela vê o cavalo e ela fala assim, olha, um cachorro. Aí alguém vai e fala para ela, não é um cachorro, isso é um cavalo. Na hora que ela passa a ter esse conhecimento, a ter essa informação de que isso não é um cachorro, mas é um cavalo, acontece o quê? Uma desequilibração, que também uma adaptação. Aqui ela está equilibrada porque ela conhece o cachorro. Até então, no conhecimento do cachorro, ela está equilibrada, o conhecimento dela está equilibrado, tudo tranquilo. Mas a partir do momento que ela vê um cavalo e acha que aquele cavalo é um cachorro, e tem a informação de que aquilo não é um cachorro, mas é um cavalo, ela se desequilibra, os esquemas cognitivos dela se desequilibram para que ela possa assimilar novamente essa nova informação de que é um cavalo, que o cavalo é um animal mais alto, que tem 4 patas da mesma forma, que é de pelo, que tem um focinho, vamos dizer, né? Que tem uma cauda. Só que ele é diferente. Por quê? Porque ele é mais alto, porque ele tem aqui a sua crina, né? A sua cauda é mais longa. E aí ela vai começar a assimilar essas informações. Então, começa-se a assimilação. E depois que ela assimilou essa informação, ela
acomoda essa informação. Essa nova informação ela acomodou. Então, é um novo conhecimento que ela teve, né? E aí, onde acontece novamente o equilíbrio. Então, para Piaget, nessa lógica de Piaget, para essa teoria dele, toda vez que nós adquirimos um conhecimento novo, é esse processo que acontece, né? Nós estamos equilibrados com o nosso conhecimento agora. A partir do momento que a gente tem um novo conhecimento, a gente tem que assimilar aquele conhecimento, né? Acomodar para que o conhecimento se efetive de verdade. Então, que ele se equilibre. Esse conceito aqui, esse conhecimento, na verdade, né? Esses conceitos de assimilação, de acomodação, né, de equilíbrio, desequilíbrio, adaptação, são conceitos muito importantes na teoria de Jean Piaget. E quais foram, então, o que a gente pode dizer, né? Porque as contribuições de Jean Piaget foram grandes, foram muitas, né? Na área de psicologia, na área de biologia, né? Como a gente viu. Mas para pedagogia, para a área do campo educacional, quais foram as contribuições dele, né? Ele contribuiu para a formação da metodologia da teoria construtivista, o construtivismo, que a gente conhece. E por que do construtivismo? Por que desse nome, né? O papel da educação é possibilitar que o aluno construa o seu conhecimento. Então, construa de construtivismo. A partir, então, desse entendimento, o aluno ele vai construir o seu conhecimento. O aluno é agente ativo da aprendizagem. Por que ele é um agente ativo? Porque ele tem que interagir, ele tem que manipular ali aquele objeto dele de aprendizagem, né? Aquele objeto a ser aprendido, aquele conhecimento a ser adquirido. A aprendizagem acontece por meio da interação sujeito e meio, como a gente já viu. A função do professor é facilitar e orientar o processo de aprendizagem, partindo da capacidade do aluno. E aí, essa capacidade aqui, que se encaixa à teoria, né, da epistemologia genética dele, porque essa capacidade aqui é a capacidade que o organismo, né, biologicamente, está preparado para receber essa informação. Para Piaget, não tem como uma criança aprender a andar sem ela passar pela fase do engatinhar, não é verdade? Então, tem as fases do conhecimento, as fases da criança, as fases biológicas, para que assim ela possa estar preparada para receber um novo conhecimento. Então, aqui, as contribuições de Piaget foram essas para a educação. E aí eu trago uma outra frase, né, de Jean Piaget, que ele diz: o conhecimento não pode ser uma cópia, visto que é sempre uma relação entre objeto e sujeito. Se é sempre uma relação entre o objeto e o sujeito, ela não vai ter que ser esse conhecimento ele não vai ser adquirido pelas pessoas da mesma forma, né? Por quê? Não vai ser uma cópia, vai ser algo que eu vou descobrir, algo que eu vou me apropriar a partir de mim, né? Eu vou me apropriar desse conhecimento, o outro vai se apropriar também do conhecimento, mas de formas diferentes, vamos dizer, né? Então, essa aqui é uma leitura básica, onde nós estudamos um pouco sobre Jean Piaget, é uma leitura base para a nossa disciplina, né, sobre esse autor, é uma leitura muito gostosa de fazer. Por que eu falo? Porque as leituras de Jean Piaget são leituras densas, sabe? Há estudiosos de Piaget que falam que o autor ele tem umas palavras muito rebuscadas, e nós que estamos começando, né, vocês que estão começando agora a disciplina, estão no segundo período, outros já estão no quarto período, mas tudo é muito novo, né? Então, essa bibliografia, né, essa leitura aqui, ela vai te proporcionar um entendimento
bem mais leve, né, das concepções, dos conhecimentos, dos conceitos, né, de Jean Piaget. Então, essa foi a nossa aula e espero que vocês tenham gostado, que vocês aprendam bastante, estudem bastante e nós nos vemos na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.